quando uma oportunidade aparece, o que aparece para você é aquela oportunidade, é o ponto mais positivo da oportunidade, né? Então é o diamante que está brilhando. Sim. Pega aquele diamante, desmanche ele um pouco em outras coisas que você precisa visualizar. Quando você jogar em planilhas, em números, e analisar e conversar com as pessoas, se esse diamante continuar brilhando, vai. Se esse diamante diminuir o brilho dele, cara, desconfia. E só que a experiência que traz, né, Marcelo? Você tem que quebrar a cara. Ou então, Ou né, pessoas disputar. que. É. Não, mas ou então pessoas que estão no estágio mais avançado que você já está na sua quinta loja, e você já sabe, cara, é conversar com outros players, conversar com outras pessoas, participar de um grupo, né, legal que já viveu aquilo e que você pode tirar valor daquilo, porque um grupo de pessoas que está vivendo as mesmas coisas que você, que está empreendendo em negócios gastronômicos, cara, você tem lá um grupo diversificado de pessoas que é muito diferente do grupo de amigos que você tem. Por quê? Porque o grupo de amigos que você tem, por mais que sejam gente de negócios, porque se qualquer coisa que eu contar para ele, ele vai falar, cara, isso é demais. Por quê? Porque eu só contei uma parte do negócio. O cara não sabe todos os 360 do negócio. Agora, quando você está conversando com alguém de restaurante, com alguém que tem experiência, com alguém que já quebrou, com alguém que já fez aquilo que você estava fazendo, o cara sabe as outras quatro partes do negócio. E ele vai te fazer a pergunta sobre as outras quatro. Ele não vai te fazer a pergunta sobre essa única que você achou do cacete, que você achou muito legal. Né? Se é um amigo esperto, se é um mentor, ou se é um colega que sabe o que está falando porque já viveu isso, ele vai te fazer a pergunta que vai te doer. Né? Ele vai te fazer a pergunta que vai te cutucar, que talvez não seja nem aquela que você queria ter respondido, mas que é a importante. É o que a gente fala na mentoria toda hora, né, Marcelo? Puta, explodir teu balão aí, né? Que a gente vem com uma ideia, o balãozinho vai crescendo de sonho, daí vem alguém, puf, explode. Toda hora, o Paulo faz isso toda hora. Ó, até compartilhando aqui com a turma. Eu tô abrindo essa loja de Curitiba. Quantas vezes eu cheguei na mentoria, bicho, com uma cagadona que ia fazer, e vocês, bum, cara, isso é uma merda, esquece isso daí. Volta pro teu eixo. Volta pro teu eixo. Fala, garoto! Tudo bem, Marcelo? Legal. E aí, cara, você tá fazendo o que agora, cara, que eu te peguei de sopetão nessa live? Você tava fazendo um esporte? Falou, pô, deixa dar tempo de eu tomar um banho? Eu falei, dá, cara, você tava fazendo o quê? Tava fazendo um esporte ou acordou agora? Não, é que hoje o dia virou que eu vou ter treinamento à noite da galera. Hum. Daí eu tive que botar todo o treinamento, academia na manhã e vamos passar tudo pra noite, porque a gente vai até umas meia-noite ali no treinamento, provavelmente. Tá, mas você tá em Curitiba. Tô em Curitiba. Tô Ah, em tá, você vai Curitiba. voltar para Rio Branco, mas você tá em Curitiba. Ô, mas não esquece que tem mentoria hoje às 5, hein, cara? Eu vou ter que me adequar ali, me adaptar ali. Mas pelo menos uma horinha a gente pega com a galera. Tá, beleza. Ô, Lucas, me conta, tá muito frio aí? Porra, tá demais, cara. Principalmente eu que não tô mais acostumado. Porra, É um sofrimento que a gente está passando, mas faz parte. Vamos ter que se acostumar de novo, né? cara, você imagina, se em São Paulo já tá essa friaca aqui, olha só. Pois é, cara. Ó, a É, neblina que tá ali para fora do apartamento. Cara, isso significa frio. Cara, pois imagina é. aí em Curitiba quantos graus tá aí. Cara, aqui tava 9 quando eu levantei, não vi agora. Deve estar um pouquinho mais quente, deve estar 10. Ô, Deve Lucas, estar 10. vem cá, me conta um pouquinho, papai. Eu te conheço já, porque você é meu mentorado há muito tempo, já está no terceiro ciclo da mentoria, mas a galera não te conhece. Fala um pouco sobre o seu negócio, como que você entrou nesse negócio, o que você fazia antes, como que você inaugurou o seu conceito, né? O que é o seu conceito, qual o diferencial do seu negócio
lá no Acre, lá no Rio Branco. Depois, como é que você tomou essa decisão de ir para Curitiba, de abrir um negócio numa praça completamente diferente da sua? Cara, eu queria que você contasse um pouco da sua história para a galera. Ó, primeiro, só saudar a Lelê, que entrou aqui agora. Você soube que ela teve neném, né? Semana passada. Você soube que nasceu a filhinha dela, né? A filhinha dela. Meus parabéns, Lele. Deve estar uma vida louca aí. Ela tá aí, ó, tá participando da live. Ela não quer, ela não larga o osso, Lucas. Ela não larga o osso. Falei para ela, cara, fica tranquila, fica off aí, vai dedicar a sua filhinha agora. Mas não, ela não larga o osso, cara, não tem jeito. Essa abraçou o valor, né? Total. É. O Giliade, meu chefe de cozinha, também entrou aqui agora. Ó, eu vou parar de olhar, galera, que eu quero escutar o Lucas agora. Vamos embora, Lucas. Conta um pouco da sua história, cara, que é bem interessante. Eu já conheço ela bem, mas a galera não conhece. Legal, Marcelo. Tentar resumir aqui para a galera, porque eu acho que tem muitos pontos que aí se assemelham a muita gente, né? Eu venho do mundo do varejo, Marcelo, uma empresa familiar de utilidade doméstica e de brinquedo, um mundo muito complexo. Não sei se alguém já passou pelo varejo, mas é um mundo que é muito mais complexo do que restaurante, né? E, na verdade, vivia para trabalhar. Esse é o ditado certo do que era a minha vida. Cara, não tinha vida. Domingo a domingo, loja, abrindo loja, fechando loja e vivendo para trabalhar no começo ali. Eu morei 9 anos em Curitiba e aí tem um elo com Curitiba. A minha noiva, minha esposa hoje é curitibana. Ela foi comigo para o Acre para enfrentar esse desafio de de tocar essa loja familiar. Chegando no Acre, ela é uma administradora e bióloga de formação. E a família toda na gastronomia, mas ela não foi na gastronomia e ficou meio distante. Chegando no Acre, meu irmão, formado administrador e formado pelo Centro Europeu em chefe de cozinha, estava também caçando um negócio para montar. E eu, morto de preocupado, que se minha esposa chegasse em Rio Branco e não tivesse nada para fazer, ficar com o cara para cima em casa, cara, não ia durar uma semana e ia voltar. E daí meu irmão propôs para ela abrir um negócio e montar algo. E a princípio não tinha ideia do que era. Era algo em gastronomia, nós tínhamos um espaço e vamos pensar alguma coisa para montar. Na época estava o início dos hambúrgueres artesanais. Os hambúrgueres artesanais estavam ali nessa fase de gourmetização do hambúrguer, né? Então, quanto tempo faz isso, Lucas? Exatamente quanto tempo atrás? Cara, 2014. Tá. A gente abriu em 2015, mas 2014 a gente já escutava esse burburinho e na época eu lembro muito bem que a dúvida era, essa bolha é um iogurte da vida ou é uma bolha que está vindo? E daí uma das coisas que nos convenceu é que, cara, a gente está falando de hambúrguer. Hambúrguer existe desde quando o homem é homem, então pode ser que seja uma moda, a gourmetização, mas vai ser hambúrguer sempre. Então, pô, vamos lá, vamos entrar nisso. E a gente tinha um espaço, que era o meu irmão tem uma cancha de futebol, de society, e tinha um espaço em cima dessa cancha, e assim, menosprezado por todos, ninguém acreditava que ele pudesse dar certo alguma coisa, porque principalmente um restaurante ou uma hamburgueria, porque você está comendo com sua família e o cara xingando embaixo, né? Mandando o outro ir a merda. Os caras falaram, cara, isso não vai rolar, não vai dar certo esse lugar. Mas é aquela coisa entre o perfeito e o que você tem na mão. Sim. Cara, o perfeito seria eu ter um ponto na rua. Mas o que eu tinha na mão era aquilo. E a gente não tinha grana, cara. Não tinha. Esse restaurante a gente montou com 30 mil reais. Eu lembro até hoje, Marcelo. 30 mil em parcelas aí, suaves. Vamos que a gente fala, né? Foi botando o nome na praça, fio do bigode com um, o outro ajudando, um bota o dinheiro aqui, outro me dá uma chapa ali, e assim foi. Construímos, montamos esse negócio, o Thiago e a Mariana, a priori, eu ali mais como suporte, e os dois têm experiência, alguma com restaurante, mas a gente sempre veio do comércio, então tinha uma ideia. Sim. Cara, e a família da Mariana sempre viveu disso também lá em Curitiba, né? E o seu irmão também é chefe de cozinha, quer dizer, um cara que já sabia o que estava fazendo, né? Nenhum dos dois era novatíssimo no assunto, né?
Eles entendiam de comida, coisa que, até um detalhe pra galera saber aí. Eu falava que eu Coisa que nunca, não ajuda nada no negócio em si. Mas fala, conta, o que, que eu você ia falava falar? que eu nunca ia trabalhar com comida na vida, cara. Eu tinha morria de medo do alimento, porque eu não conhecia. Daí eles, os dois com essa experiência aí, trouxeram. A coisa voou. Desde lá de trás é importante a gente, por sorte ou por um faro ali comercial, a gente entendeu que o nosso produto ele estava estipulado em um tripé que ele existe até hoje. Então ele precisava ter tamanho, ele precisava ter sabor e ele precisava ter preço na época. Hum, Hoje esse preço para a gente foi trocado por valor. Né? hum, Então, a ideia é que um cliente sentasse na mesa, o produto que tivesse na foto chegasse para ele se surpreendesse com o tamanho no primeiro momento, ele comesse aquilo, viesse o sabor, no final ele estivesse satisfeito e quando viesse a conta ele se alegrasse de não ter um susto, uma surpresa de falar, pô, só isso. hum, Então, esse era o caminho. E é hum, exatamente esse caminho que está funcionando hoje em Curitiba. Quer dizer, que a gente está pensando em Curitiba e que o estudo que a gente fez em Curitiba, tudo leva a crer que ele encaixa muito bem aqui. hum. Porque, se você for pensar, são conceitos básicos, né? Ninguém inventou nada disso aqui. Sim. Mas juntando os três e não deixando em nenhum momento essa trinca escapar do negócio. Né? Então, O que, que você chama de tamanho nessa trinca? Tamanho, sabor, você falou tamanho, sabor e preço. O tamanho que você diz é um tamanho de lanche grande, impressionante, ou o que, que você chama de tamanho? cara, todos os hambúrgueres, eles te alimentarem muito bem e visualmente ele te impactar. Hum, Tá? Mas hoje eu tenho, por exemplo, eu não gosto de comer um hambúrguer. Eu tenho um Maracanã hoje, que é o nosso maior, é meio quilo de comida. hum, Só que é um hambúrguer que é o número um nosso. Mas eu tenho dificuldade de comer porque é uma coisa muito grande. hum, Então, eu tenho uns hambúrgueres menores, os carne e queijo, vamos colocar ali. Mas o carne e queijo, ele já é um tamanho que te satisfaz bem, que hum, ele tem um visual legal, que ele tem um tamanho legal e quando você come, ele te satisfaz muito bem, hum, mesmo os anormais aí, vamos colocar. Então, é isso, o tamanho é visual e o que você comer, ele te satisfazer legal. hum, A gente olha muito isso. Então, se vier um produto que na hora da montagem, na hora do teste, não ficou num tamanho legal, cara, a gente tenta ajustar, tenta corrigir gramatura, tenta corrigir ingrediente, para sempre dar esse tamanho de impacto. hum. Isso em hambúrguer faz a diferença. Tá, deixa eu voltar um pouquinho para trás em Rio Branco, que você, né, em 2015, você abriu a primeira loja em cima da cancha de futebol e que você, naquela época, você estava pensando, pô, esse lance de hambúrguer artesanal vai ser, né, um yogoberry da vida, uma paleta mexicana, vai ser uma coisa que vai, né, chegar e vai sair ou vai durar? Aí, pô, de 2015 para cá, você viu que o mercado se consolidou, acho que no Brasil inteiro, né? Eu acho que não tem dúvida nenhuma disso, que o hambúrguer artesanal, porque a diferença do hambúrguer congelado, do hambúrguer das grandes redes, e não sei o que, para o hambúrguer artesanal, puta, em termos de para quem gosta de comer hambúrguer, faz uma diferença tremenda. Me parece que a tendência veio, né, para ficar. E para o seu negócio também isso se confirmou, né? Conta depois da primeira cancha de Isso. futebol, o que, que aconteceu antes de chegar em Curitiba. Eu quero saber um pouco antes de Curitiba. Depois a gente vai falar sobre Curitiba, porque a gente vai focar Não, nisso. legal, legal. Mas vale a pena. Quando eles estouram essa primeira cancha, de primeiro momento, imediato, sucesso na cidade, a coisa começou a andar muito bem, e daí entra a parte que os chefes param, porque entrou a parte de gestão, a parte de administração da coisa, Hum, né? Então eu começo a dar um suporte ali, porque o mundo varejo é muito mais complexo, então a conta de restaurante era muito mais simples para mim. hum, E daí eu começo a ajudar e começo a olhar os números. E começo a ver que os números, pô, são bons. Esse negócio é um negócio bom. hum, E ali começo a me apaixonar também e peço para entrar na sociedade. Ah, você E não estava no começo, então, eram só os não, dois, tá? não. Pedi para entrar na sociedade e fui. Ganhei um belo não. Hum, ah, Não, valeu, obrigado. Daí a gente fez algumas situações, existiu uma possibilidade de entrar no shopping, tá? E uma operação no shopping.
e eu negociei com os dois e foi aberta uma oportunidade para mim de sociedade no shopping, nessa operação no shopping. A operação do shopping veio por ali o que justificou a entrada nela, uma para eu ter uma operação própria que eu já estava querendo sair do varejo, eu já estava querendo mudar aquela chave que a gente fala muito na mentoria. Eu não queria viver para trabalhar, eu queria trabalhar para viver. Né? Aquela rotina de 10 horas, eu falei, cara, não quero isso para minha vida, eu tô novo, dá tempo de eu mudar. E fui para o shopping, porque o shopping teria números de eu comprovar para qualquer lugar do país que aquela operação era boa. Eu sabia que aquela operação era boa, mas como é que eu iria justificar para você, um cara de São Paulo, que uma operação no Acre, em cima de uma cancha de futebol, porra, era interessante. Sim. Então eu falei, cara, o shopping... O shopping foi a sua vitrine. E para quem tem shopping, Marcelo, ou quer entrar, a conta de shopping ela é muito semelhante em qualquer lugar do mundo. Né? Os princípios são os mesmos, a conta é bem parecida, principalmente de gastronomia. Então a gente pensou em ir no shopping. Nesse momento aí, o que muda? Peraí, Lucas, é que a gente vai desviando o assunto, conforme você vai falando, eu vou lembrando das coisas. O que muda na conta de um shopping com relação a uma conta de rua? Porque tem muita gente aqui nessa live que está com esse pensamento. Tem uma loja de rua e tem a possibilidade de ir para o shopping. Dá uma resumida rápida, qual a diferença principal entre, em termos de contas, em termos de DRE, de você estar no shopping e estar numa loja de rua? A conta do shopping, Marcelo, a diferença não está na DRE, a diferença está no fluxo de caixa. Quando você bate sua DRE, ela é fenômeno, tá? Porque você vai encontrar venda no shopping. Isso você não pode se preocupar que você vai ter volume de venda. Só que o fluxo de caixa muda totalmente. Explica. Então, se você não estiver preparado financeiramente para o shopping, ele te quebra. E ele te quebra rápido. Em 2, 3 meses você está quebrado. E daí entra o segundo maior problema do shopping. Não é entrar, é sair. Não, mas explica primeiro a questão do fluxo de caixa, cara. Essa questão é interessante. Tá. Por que a pessoa quebra por conta do fluxo de caixa numa operação de shopping? Expande um pouco esse pensamento. Beleza. A conta de shopping, galera, ela é uma conta muito pesada. Por isso que ela pesa no fluxo de caixa. Por quê? Dia 5, eu preciso ter em caixa eu vou até falar o número da empresa. Hoje eu preciso ter em caixa de 80, 90 mil reais no dia 5. Porque eu preciso pagar o boleto fechado, que é uma nomenclatura que a gente usa no shopping. O que é boleto fechado? É o aluguel mínimo que você paga no shopping, é o condomínio e o FPP, Fundo de Publicidade e Propaganda. Então no dia 5 eu pago isso daqui. E lá no dia 20 eu pago um proporcional sobre a venda da minha loja. Então eu tenho um aluguel mínimo e depois, lá no dia 20, eu pago um proporcional do que eu vendi. Além desse boleto fechado do shopping, eu tenho uma folha de pagamento, que é aí que o cara erra um pouquinho na conta, porque ele quer tocar a loja de shopping como ele toca a loja de rua. Não dá. Eu tenho que ter duas equipes. Ou eu tenho uma equipe manhã, uma equipe noite, ou eu tenho uma equipe 12 por 36. E isso deixa uma loja muito inchada. Por exemplo, a mesma hamburgueria que eu toco no shopping, se eu tocasse na rua, eu tocava com 4 funcionários. No shopping eu tenho 14. O que acontece? Eu estou te dando essas duas contas. Tem outras mais. Ar-condicionado no shopping é caro, energia no shopping é caro, gás no shopping é caro. Então eu tenho que ter um montante. Quando o cara entra, dificilmente ele vai deixar um fluxo de caixa, um fundo de caixa. Quando ele chega no dia 5, que ele precisa de 90 mil, ele não tem o 90 mil. Então ele tem que escolher uma para atrasar. Você não vai atrasar o teu funcionário. Energia, se atrasar, corta. Se atrasa geralmente o shopping. Daí vem uma multa, uma bela multa e um belo dos juros. E daí você começa a entrar numa espiral negativa. Então o que é shopping? Se você bate sua DRE, ela vai fechar positiva. Porque é uma operação boa, apesar de pesada. Só que esse fluxo de caixa, se você não estiver preparado, é aí que você quebra. E ela te quebra rápido. Te quebra rápido. E daí tem algumas coisinhas muito particulares de shopping que as pessoas não conhecem e quando elas entram, o nasce-morto. É nascitura que a gente fala que já nasce morto dentro de shopping. Por exemplo, se alguém tiver nessa situação, acho que vale a pena.
Está sendo Quando sensacional. Lucas, essas dicas que você está dando para a galera que está pensando em entrar em shopping sobre fluxo de caixa, sobre pagar um boleto fechado na hora, num dia determinado, com todas as despesas no mesmo dia, que você tem que ter esse fluxo preparado, sobre a questão de você ter dois turnos de pessoas diferentes, porque o horário de shopping é muito expandido. Cara, isso é ouro em pó para quem está querendo expandir suas operações e sempre tem aquela mentalidade, será que eu entro, será que eu não entro, será que eu entro, será que eu não entro? Mas, enfim, continua que o papo está muito interessante. além disso, eu ia dar outro toque, mas... Não, mas dá. Não, toque, lembrei. Quando você está entrando, geralmente você passa no comercial do shopping. Isso é a experiência que todo mundo passa. O comercial, como qualquer comercial, tudo é flores. A partir do primeiro momento que você assina o contrato, as flores somem. E daí o que você... Geralmente, a pessoa que nunca negociou um contrato de shopping comete o erro. A partir da assinatura, condomínio em shopping, você paga adiantado, tá? E aluguel no mês. Então, se você precisar de 30 dias para abrir no shopping, 40 dias para abrir no shopping, pouco interessa. O boleto já está rodando. Se você não negocia isso, se você só assina e demora, por exemplo, 1 mês e meio, 2 meses para abrir uma loja, que é um tempo razoável de construção, você tem que colocar ali no seu investimento 2 meses de aluguel e condomínio. Hoje, 2 meses de aluguel e condomínio da operação que eu tenho no shopping daria mais ou menos 60 mil reais. Então, esse valor, quando o cara coloca no investimento dele, ele não pensa. E ele descobre na hora. E o shopping não abre mão. Tá? Shopping não é parceiro. Shopping são grandes empresas que eles só querem um número para você. Justo, faz parte do jogo. E daí você, tinha 60 mil que ia ser sua fachada, você tem que pagar. Então, essas descobertas no meio do caminho, que quem não tem experiência vai descobrindo e a conta vai ficando ruim. Sim, daí vai machucando. Machucou você quando vocês inauguraram essa operação do shopping? Muito. Ou seja, você não sabia de todas as coisas que você sabe hoje. E aí foi prejudicando seu caixa, você foi apanhando e aprendendo, foi isso? Esse valor que eu estou falando para vocês machucou tanto que eu levo até hoje. Porque foi uma revolta, foi uma briga, eu xinguei todo mundo, falei que não existia, que isso era impossível, como eles me aparecem com uma conta de 20 mil reais, e daí eles só puxaram o contrato e falou, amigo, você assinou. Sim. E pronto, e a conta tá aí se você não pagar juros e multa, e não tem aquela coisa de, meu brother, me ajuda. Não, assim, vai falar com o jurídico, vai falar com o advogado, vai falar com o operador. É o que você falou, né? O cara que assinou o contrato com você, que era o comercial, todo bacanudo, desapareceu, você nunca mais encontrou com ele. Não atende, cara. E daí você tá com um fiador, você tá com um imóvel em garantia, cara, e aí? Roda. Nós já vimos, a gente que é de shopping, eu já vi muita operação quebrar isso. Eu já vi uma operação que ela demorou 6 meses para abrir, ela abriu, ficou 1 mês e fechou. Porque o cara assina, e é no momento que você assina, você tem que bancar. E daí é experiência, isso é experiência que faz parte. Se você estiver abrindo um shopping, cara, manda mensagem para um lojista do shopping, pergunta como é que é o relacionamento de shopping. Relacionamento de shopping é muito importante, saber qual é o perfil. E acho que no Brasil tem poucas grandes empresas de shopping e cada um tem um perfil muito bem definido. Tem umas que são mais maleáveis, tem umas que são inflexíveis, tem umas que têm capital aberto na bolsa, que eles não podem, eles têm que andar junto à regra. Então, procura saber isso daí que vai te ajudar muito. Cara, que sensacional, Lucas. Essa aula de shopping, o pessoal tá pirando aqui. A Lu Carnelossi falou, que aula que você tá dando. Cara, é muito legal. Essas dicas são importantíssimas. Outra coisa que... eu sei que você lembrou de alguma coisa, mas guarda, anota isso aí que você lembrou, que você vai falar já já. Peraí, eu só quero complementar. Né? Porque a galera, quando resolve abrir em shopping... bom, na verdade, quando você resolve abrir qualquer negócio, antes de você sair se comprometendo com custos fixos, qualquer que seja, cara, prepara tudo, todos os documentos, todas as planilhas, todas as coisas, todo o operacional, define sua operação, todos os checklists, tem um negócio tudo preparado. Por quê? Porque, cara, realmente, a hora que você se empolga, que você vê o ponto é sempre a localização, né? Onde você vai abrir o seu negócio,
é sempre aquela coisa que é muito de impulso, né? Você fala assim, cara, achei o ponto sensacional. E outra, quando você acha um ponto, você tem que fechar. Porque é que nem você fez em Curitiba, né? Você falou, puta, cara, eu achei o ponto, eu tenho que fechar o ponto. Mas se ao fechar o ponto você já está se comprometendo com um monte de despesas fixas que vão acontecer imediatamente, cara, então quanto mais cedo você tiver com o seu plano inteirinho preparado e pronto para colocar para jogo, melhor, né? Ou seja, você não pode ficar mosqueando, né? E falar assim, ah, não, fechei o ponto, agora eu vou pensar em como estruturar a minha operação. Num shopping, pelo que você está falando, você está morto se tem esse pensamento, né? Mas me fala o que você lembrou aí na sua cabeça. Não, são dicas aí para a galera. Tem uma dica que eu sempre dou. Ela é muito difícil você colocar na negociação, mas você só consegue na hora de negociar, na hora de entrar, que depois esquece. É uma carência na cláusula de rescisão, que eu geralmente coloco e ela ajuda. Por quê? É uma carência de 2 anos. Então, o shopping, ele tem uma cláusula de rescisão muito pesada em cima do tempo lápis contratual que você tem com ele. Tá? Então, se você coloca essa carência de 2 anos nele, se você precisar sair antes, você não paga a rescisão, a multa contratual. E daí você consegue sair com ônus menor, que é isso que trava. Eu vou tentar Até 2 explicar. anos, você disse. Essa carência você consegue colocar na negociação com o shopping lá atrás um prazo de até 2 anos. Você não paga a multa rescisória ou você paga menos do que eu deveria pagar? Não. Você negocia o valor dessa multa rescisória. E outra, por que o prazo de 2 anos? Quero que você explique para a galera por que o prazo de 2 anos. Tá, você não paga, tá? É para você não pagar a multa. Porque, explicar só um passo antes. O problema de shopping não é você entrar em shopping. Quando você fecha a conta ali e eles te passam o valor de CDU, que popularmente é conhecido como luva, e o que você vai ter que investir, você se empolga, que nem o Marcelo. Caramba, achei o ponto. É um shopping. O que a gente escuta de história, Marcelo? É um shopping dificílimo, abriu uma vaga, o cara pensou em mim, me ligou e, cara, é pra mim. Se eu não fechar hoje, eu tô morto. Mas ele ligou pra 20, amigo, relaxa. Sim, é lógico. Então, Ele é o gatilho da urgência, né? Que ele tá usando com todo mundo. pronto. Ligou pra mim e eu sei que é difícil e, puta, a loja tá pronta pra eu entrar. Beleza, o problema de shopping não é você ter grana pra entrar, é você ter grana para sair. A saída do shopping é muito pesada. Não é como qualquer outro negócio que você entrega seu ponto, paga ali 3 aluguéis se tiver multa do ponto e você faz a rescisão com seus funcionários. E acabou, morreu aí. Não é. A saída dele é muito grande porque existe uma conta do tempo que falta para vencer o seu contrato e é uma conta complexa, não dá nem para explicar aqui. Eu sei que é uma conta absurda. Você paga o restante do seu contrato e a multa contratual em cima disso. Então fica um valor enorme, cara. Que fica muito pesado. Então, tudo que você puder fazer para se proteger, para se livrar dessa cláusula de rescisão, é boa. Eles não vão abrir mão dela, tá? Então esqueça eles abrirem mão dela. E os 2 anos é porque se você suportou 2 anos, Você venceu. Ou você estabilizou, ou você tem número suficiente para entender, cara, tá legal? Não tá legal? Só paguei conta? Puta, com essa loja, se eu jogar essa loja para rua, eu vou faturar mais? Você tem 2 anos de história. Então você tem um histórico. Geralmente, se o cara ficou 2 anos, ele venceu. Mas pode ter casos de falar, cara, eu venci, mas essa rotina de shopping tá me matando, tá me travando, não tá deixando eu crescer, sei lá. A situação de cada um. Então, com 2 anos, eu coloquei essa cláusula numa operação nossa em Manaus, que a gente inaugurou, que a gente errou um erro estratégico do ponto. Era um shopping de serviço que no final de semana ele morria de público. E à noite também ele morria. E a gente colocou, com 4 meses eu ativei a cláusula. Então, seria uma coisa, se eu não tivesse a cláusula, eu teria quebrado, mas quebrado muito feio. Sim. Então, com 4 meses, viu que a coisa não ia vingar, que o shopping tinha esses erros, acionei a cláusula, saí, tirei equipamento e equipe, coloquei na rua. Achei um ponto mais acabadinho e colocamos. E esse de Manaus, o que você aprendeu com essa
com essa operação fracassada de Manaus? Qual o aprendizado que você levou para você? O principal, analisar ponto e confiar no que você está vendo. Confiar no que a tua planilha está te dando de resultado. Confiar no que você está escrevendo. Confiar nos seus olhos. Foi o principal erro. Ali foi uma franquia, né, com um franqueado. E eu fiz toda a análise do ponto. Eu tinha todo o resultado do ponto na mão. Eu sabia que esse ponto no final de semana não viraria. Que esse ponto à noite ele era um problema. Eu presenciei isso na praia de alimentação. Só que a negociação estava muito boa. O negócio era muito bom. Era muito barato entrar. E daí o franqueado pressionou muito, cara. É aqui porque meu dinheiro cabe. E você chega um momento que você começa a querer justificar que aquilo que você está vendo não é tão ruim assim. Sim, Não, a noite é você bom. quer se vender a própria ideia. É isso que você está falando, né? Não queira se Exatamente. vender uma ideia. Na verdade, o que você está falando é que a empolgação venceu, enquanto que a empolgação não deve vencer nunca. O que deve vencer são os números, né? E a gente tinha... Isso foi uma lição muito... Porque estava Cara, tudo mapeado. Lucas, peraí, cara. Que isso que você está falando é muito importante, cara. Não, mas é sério, cara, porque você vai falando. E a minha missão é destacar a importância do que você está falando. Porque, cara, eu conheço, inclusive tem gente aqui nessa live, que deveria estar escutando muito bem isso que a gente está falando, que eu conheço e sei que a pessoa está passando por isso nesse momento. Já vi a pessoa entrar aqui, já fez até comentários aí, sei que a pessoa está passando por isso neste exato momento. A empolgação, Lucas, é uma merda, cara. A empolgação é uma desgraça. Porque o cara vê os amigos dele construindo um negócio. Aí fala assim, pô, legal, cara, os brothers vamos se juntar e vamos fazer uma parada. Legal. Cara, eu falo, já botou no papel? Você já botou uma planilha? Você já fez? Cara, eu tenho uma planilha, eu te dou essa planilha, cara, eu te empresto essa planilha. Você usa ela, mas bota as premissas todas ali. Quanto que nem que você falou em Manaus. Puta, tanto no almoço, tanto no jantar, tanto no final de semana, tanto à noite, tanto de dia, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quanto eu vou pagar de aluguel, quanto vai ser, quantas pessoas, qual o preço médio que vai rolar, qual o meu CMV. Monta a planilha e submete a planilha a todo tipo de análise de pressão que você pode fazer. E não vai pela empolgação, porque os amigos me convidaram. É que nem por quê? Porque os amigos vão falar com você igualzinho o cara de shopping fala com você, né? Fala, porra, entra agora, porque senão, cara, tem outro amigo aqui que vai entrar no seu lugar. Você fala, não, sou eu, cara, eu tenho que estar nessa balada junto com vocês. É a mesma coisa que você falou do shopping. Cara, não se deixa enganar, não se deixa pressionar, a não ser... Cara, o que você falou é muito interessante. Não se deixa impressionar, a não ser pelos números do negócio. É os números do negócio que tem que te impressionar. Não é que tem que te impressionar, não é a pressão do shopping, não é a pressão dos amigos, não é a pressão do ponto, não é a pressão da esposa que não tem nada para fazer e que você quer que ela faça alguma coisa. Então surgiu um negócio e você entra num negócio quadrado. Eu já entrei também, Lucas, em negócio quadrado, que eu me arrependo até hoje, que eu quebrei feio, mas feio. E botei muita gente, amigo, família e todo mundo para dentro do negócio, cara, sem fazer aquilo que eu mais prego na vida, que é olhar para as premissas no detalhe e tomar decisão só depois que você analisou as premissas. Cara, todo mundo eu acho que já tomou essa decisão errada na vida. Então isso que você está falando é importantíssimo, cara. É que geralmente, Marcelo, quando uma oportunidade aparece, o que aparece para você é aquela oportunidade, é o ponto mais positivo da oportunidade, né? Então é o diamante que está brilhando. Sim. Pega aquele diamante, desmanche ele um pouco em outras coisas que você precisa visualizar. Quando você jogar em planilhas, em números, e analisar e conversar com as pessoas, se esse diamante continuar brilhando, vai. Se esse diamante diminuir o brilho dele, cara, desconfia. E só que a experiência que traz, né, Marcelo? Você tem que quebrar a cara. É difícil você ter que quebrar a cara para... É só a experiência. Por isso que é o maior aprendizado. Hoje, se acontecer, eu banco o que eu estou vendo, o que eu estou analisando. Então, eu não vou deixar, não importa. Cara, é a última oportunidade. A gente vai colocar essa loja com a metade do preço de uma normal. É sensacional. Cara, tá aqui. Você tá me dando um ponto. Eu tenho outros 4 que tá me falando que isso é um péssimo negócio. Então, não dá. Para mim, não. Obrigado, tchau. E só que
tem que viver e passar por isso aí para ter, né? Ou então, Ou né, pessoas escutar. que não, mas ou então pessoas que estão no estágio mais avançado que você já está na sua quinta loja e você já sabe, cara, é conversar com outros players, conversar com outras pessoas, participar de um grupo, né, legal que já viveu aquilo e que você pode tirar valor daquilo, porque um grupo de pessoas que está vivendo as mesmas coisas que você, que está empreendendo em negócios gastronômicos, cara, você tem lá um grupo diversificado de pessoas que é muito diferente do grupo de amigos que você tem. Por quê? Porque o grupo de amigos que você tem, por mais que sejam gente de negócios, por exemplo, eu tenho pessoas que eu almoço todos os dias. É, eu sou muito conservador dos meus almoços, cara. Eu almoço todo dia com as mesmas pessoas. e, que, e que são pessoas que têm negócios, né? E que são os caras que eu até me aconselho. Eu falo, pô, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Pô, deixa eu te contar sobre o meu negócio. O que você tem alguma opinião para dar? E eu escuto a opinião dos meus amigos que são empresários e que são donos de negócio. Só que, cara, é muito raro você ter amigos e parentes e familiares que, como você falou, vão conseguir fazer a leitura de todos os 5 pontos que você falou. Não, o cara consegue fazer a leitura de 1, de 2. O cara fala, pô, cara, isso é demais. Porque qualquer coisa que eu contar para ele, ele vai falar, cara, isso é demais. Por quê? Porque eu só contei uma parte do negócio. O cara não sabe todos os 360 do negócio. Agora, quando você está conversando com alguém de restaurante, com alguém que tem experiência, com alguém que já quebrou, com alguém que já fez aquilo que você estava fazendo, o cara sabe as outras 4 partes do negócio. E ele vai te fazer a pergunta sobre as outras 4. Ele não vai te fazer a pergunta sobre essa única que você achou do cacete, que você achou muito legal. Né? Se é um amigo esperto, se é um mentor, ou se é um colega que sabe o que está falando, que já viveu isso, ele vai te fazer a pergunta que vai te doer. Né? Ele vai te fazer a pergunta que vai te cutucar, que talvez não seja nem aquela que você queria ter respondido, mas que é a importante. É o que a gente fala na mentoria toda hora, né, Marcelo? Puta, explodir teu balão aí, né? Que a gente vem com uma ideia, o balãozinho vai crescendo de sonho, daí vem alguém, puf, explode. Toda hora, o Paulo faz isso toda hora. Ó, até compartilhando aqui com a turma. Eu tô abrindo essa loja de Curitiba. Quantas vezes eu cheguei na mentoria, bicho, com uma cagadona que ia fazer, e vocês, bum, cara, isso é uma merda, esquece isso daí. Volta pro teu eixo. Volta pro teu eixo. E é isso aí, é escutar quem tá com mais experiência e falar, cara, acredita nisso aí. Vai assim, as perguntas que ninguém quer, nem você quer escutar, né? Mas tem que escutar e refletir. Exatamente. Mas, pô, essa aula que você deu pra gente de shopping aqui, cara, foi sensacional, Lucas. E deixa eu só tentar entender até chegar em Curitiba, porque senão daqui a pouco acaba a live às 11, a gente não chegou em Curitiba ainda. Depois, aí você entrou para a sociedade com a loja do shopping, que é ainda a sua maior loja de faturamento até hoje, né? E de DRE, de faturamento e tal. Aí depois você expandiu. Essa foi a segunda. Depois você abriu outras lojas, sempre do mesmo estilo, mesma marca, mas sempre as outras 2 também em Rio Branco, né? Conta rapidamente das outras 2 lojas e como você entrou na faculdade, na faculdade, na sociedade, e o papel que você passou a exercer na sociedade. Tá, na sociedade eu entro somente na loja do shopping, beleza? E na marca, com a função de expandir a marca. Então a gente tentou trabalhar um franchise ali, tentou não, nós trabalhamos o franchise, em franquear essa marca, eu franqueei ela, levei ela para Rondônia e Amazonas, em Manaus, e depois Ribeirão Preto e Cruzeiro do Sul. Então a gente teve uma janela na nossa história que eu fico com 2 lojas próprias e começa a expandir com franquia. Vem a pandemia, a gente dá uma pausa nessa parte de franchise, porque uma reavaliação mesmo de negócio, e a gente decide que a gente tem que voltar a expandir com loja própria. E aí eu abro uma terceira operação em um outro perfil, que é dentro de um food park, uma operação de container, que é o nosso. Vai lá, é um brinco a loja. É a loja que eu mais sou apaixonado hoje, porque é uma estrutura muito enxuta, muito pequenininha, muito fácil de tocar
e que ela dá um resultado muito legal. Então, acabei que virando essas 3 operações de 3 perfis diferentes e estou iniciando agora essa para cá. E nesse meio momento apareceu uma oportunidade de iniciar uma outra marca chamada Braseiro, que é de espetinho, né? Mas daí, esse momento que eu saio... Essa história também... E isso são aquelas oportunidades, né, que aparecem na sua vida e que você tem que fazer conta. Mas você, cara, você fez conta a partir de uma perspectiva e de uma experiência que você já estava seguríssimo, né? Você já estava dono da situação quando você fez aquela conta do espetinho. Conta aí. A conta do espetinho, para a galera entender, eu sou proprietário de um food park no Acre, em Rio Branco, chamado Vila Rio. E dentro desse Vila Rio que eu tenho essa terceira operação, freguesia hamburgueria, que é dentro de um convênio. Ou seja, você é dono do food park, mas opera a sua própria operação lá dentro. Isso. E são 22 operações gastronômicas nessa praça. E daí tem proteção de mix de produto e tinha uma operação que era de um espetinho. Tá? Espetinho mesmo, de rua. E essa operação, ela, por situações adversas, ela degringolou e começou a botar para vender. Né? Uma operação que precisou passar para venda e eu, como proprietário do food park, comecei a oferecer ela para as pessoas. E oferecendo, ó, essa operação é assim, 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 e não estava conseguindo vender. Só que enquanto eu estava vendendo, eu comecei a olhar os números dela. E os números, eu falei, calma, aqui tem alguma coisa legal, cara. Né? Aqui tem alguma coisa interessante. E daí não foi ninguém que veio e me falou, ó, aqui tem um diamante. O diamante, aqui foi o oposto. Eu fui descobrindo esse diamante, né? Fui descobrindo o brilho desse diamante. Puta, isso daqui, essa loja tem um produto legal, um produto fácil, que tem em qualquer lugar, que é possivelmente, para você expandir é fácil. Entrei na cozinha dessa loja, é uma cozinha mais barata que a de hamburgueria. Então já me brilhou o olho e falou, puta, essa loja aqui é mais barato eu abrir uma dela do que uma hamburgueria, que já é barato. Olhei o que eles estavam pedindo de valor e olhei o potencial também da praça que eu sabia, o potencial de faturamento. Era uma coisa muito viável. E daí a conclusão geral que era um bom negócio, estava faltando dono e se fosse remapeado, se eu desse a cara de freguesia para essa operação com outra bandeira, seria um negócio legal. E daí, puta, adquirimos essa operação, fizemos toda essa mudança, e daí hoje no time, na sociedade... Você não precisa falar, Lucas, você não precisa falar os números certos, que eu conheço bem os números e não é o caso aqui. Mas, cara, em quanto tempo você recuperou o investimento que você fez nessa operação? Em meses? Cara, eu vou arredondar, 3 meses. Deu 2 meses alguma coisinha, mas em 3 meses. Cara, é inacreditável, né? E assim... E fora que você abre a perspectiva para uma expansão em outras... de uma segunda marca em outros lugares, você está formatando essa operação da maneira que tem que ser formatada. E outra, quando você formata uma operação como freguesia e depois você formata uma operação exatamente da mesma maneira, no Brasil, com os mesmos princípios, com os mesmos conhecimentos, com os mesmos fundamentos. Cara, você tem 2 oportunidades de expansão agora ao invés de uma. E com uma coisa já validada. Você sabe quais são os números, você sabe quais são as métricas. Cara, você está expandindo o seu negócio de uma maneira absurda. A gente trocou, na verdade, é um freguesia com outro nome na frente. Então, os valores, a ideia, os processos, é um produto diferente, mas muito simples também, que o espetinho é simples, mas com produto e bandeira diferente. O resto, Ctrl-C, Ctrl-V. Ela está dentro do mesmo grupo, ela está dentro da mesma parte inicial, dentro da mesma equipe de marketing, então ela só absorveu. E que eu já olhava nisso aí, Marcelo, e me empolgou também, quando uma coisa dá certo, tu empolga também com ela. A gente está projetando uma operação que é freguesia e o braseiro, frente de loja. Sim, uma do lado da outra com o back igual. Igual. E daí é uma operação que, puta, se era barato montar um freguesia ou um braseiro, vai diminuir pela metade do preço, porque muito equipamento de cozinha se compartilha junto, e a frente de loja e salão compartilhado. Então eu tenho 2 frentes de loja, mas salão compartilhado. E daí vamos tentar esse ano aí implantar essa operação. Cara, Lucas, isso que você tá falando, só para traduzir para a galera, né? Parece que a gente tem que fazer uma
uma tradução simultânea, né, do que você está falando, mas é interessante, porque às vezes o pessoal que está escutando aqui na live não se dá conta como é que eu vou falar, do benefício do aprendizado. Cara, o benefício do aprendizado é justamente esse. Você, né, antes de entrar num negócio gastronômico, ou qualquer negócio que seja, na verdade, né, você está pensando, como é que funciona isso, os números, eu não tenho segurança, vou entrar, não vou entrar, vou errar, vou apanhar, aquilo que a gente já falou, o fluxo de caixa, eu vou sofrer, não sei o quê. Beleza, mas você entra. Aí você começa a operar, aí você começa a dominar. Depois que você começa a dominar, a possibilidade, isso o food service, o mundo dos restaurantes, das operações gastronômicas, te possibilita isso, talvez como nenhum outro. Ou seja, de você aprender como operar um negócio, como dominar as métricas, os fundamentos, os processos, a gestão de um negócio gastronômico, e você tem uma miríade de oportunidades em outras coisas, em outros conceitos, né, de expansão. Se você é um empreendedor como o Lucas, que tem uma mentalidade de expansão de negócio, o mundo gastronômico te oferece essa possibilidade, cara, enormemente, a partir do momento, obviamente, que você domina os fundamentos de uma única operação. Você pega uma única operação, concentra ali, aprende a fazer todas as coisas que a gente prega, que a gente ensina, né, os nossos alunos, os nossos mentorados. Cara, faz o básico, cara. O marketing tem uma maneira de fazer, de vender, né, de atrair, de engajar, de fazer. A operação tem uma maneira de fazer a sua planilha de pré-preparo, de finalização, de foto, de ficha técnica, de não sei o quê, blá, blá, blá. O financeiro tem a sua maneira certa de fazer fluxo de caixa, fazer a DRE, calcular o CMV, fazer a contagem de estoque. Cara, que é o que a gente ensina, né? Os fundamentos do negócio. Por quê? Porque se você tem essa mentalidade de expansão, cara, o mundo é seu. Tem gente todos os dias aí evoluindo 5 anos, evoluindo 10 anos em 6 meses. Por quê? Porque está simplesmente fazendo os fundamentos certos em outros tipos de conceito. Ou no mesmo conceito. Porque, pô, você concorda que o freguesia ainda tem um chão enorme para ser escalado. Pô. Agora, vamos chegar neste assunto de Curitiba. Depois você falou assim, cara, deu a louca. Vou sair de Rio Branco não, né? Vou continuar em Rio Branco, mas vou montar uma operação em Curitiba. Aí te deu um friozinho na barriga. Deu. E essa decisão é somada em vários fatores. Tem um lado pessoal que pesou muito, mas em lado empresarial, Rio Branco é uma capital de 400 mil pessoas, que a gente fez uma análise de espaço, de regionais, e hoje ela cabe uma quarta loja, mas uma quarta loja um pouquinho forçada a barra. Né? Então eu estava olhando que, puta, se eu quisesse progredir até morar ali e ficar o resto da minha vida, o meu limite ou abrir outras marcas, como eu estou fazendo com o Brasileiro, mas com freguesia, que é o nosso carro-chefe, eu só tinha mais uma operação. Então eu precisava com loja própria sair. E como a gente tem um vínculo grande com Curitiba, se optou por vir. E daí é aquela grande debate que a mentoria me ajudou muito, né? Eu acho que todo mundo está aí, não sei a cidade de cada um, a região de cada um, mas a maior preocupação que a gente tinha, que eu tinha morando no Acre, era entender, cara, será que eu estou no nível dos outros? Será que o que eu estou fazendo é o que todo mundo faz? Será que eu estou preparado como operação, gestão, marca, produto, para entrar em outra cidade? Eu tinha muita confiança no nosso produto, tenho, mas eu tinha dúvida se o back-office ali, toda a parte administrativa, eu estava pronto o suficiente para enfrentar uma capital. E daí, até se o seu conhecimento, a sua operação, os seus processos, as suas coisas estavam num nível que pudesse ser bom e ser legal em outros lugares, além do lugar que você estava originalmente. É uma certa insegurança que você tinha. Total. E aí foi que a mentoria ajudou demais, principalmente a galera ali que, puta, o Paulo do Picanha dos Amigos me ajudou demais ali com os toques, que daí, você falando com o igual que já passou por isso, aí vem a experiência. Como é que é tocar várias lojas?
Como é que é você tocar uma loja de longe e não estar todo tempo dentro dela? Como é que você faz para controlar teus índices? É daí, puta, uma reunião nota 10 que eu faço hoje, toda quarta-feira, de forma online. Eu já comecei ela de forma online para minha equipe já acostumar a fazer online. E toda quarta-feira você está controlando isso. Isso vai te dando uma segurança, uma calma de entender, puta, eu estou chegando a um nível e estou chegando a uma estrutura, a estrutura suporta eu estar em qualquer lugar. Desde algo simples, tá, galera? Tipo, todos os teus arquivos estarem no Drive, por exemplo, algo simples, do dia a dia, que te trava um monte se você não fizer. Tuas planilhas de controle, elas estarem centralizadas no Drive. Todo o meu administrativo hoje, eu consegui estar na nuvem. Então é uma coisa que parece boba, mas ela facilita o mundo, cara. Eu consigo estar de qualquer lugar e minha equipe também. Então esses pequenos detalhes que aí a mentoria me fez 5 anos em 6 meses, cara. Ó, vai por aqui, o Max ali, Lucas, faz assim, faz assado, vem por aqui, joga ali. O Paulo, experiência, puta, não comete esse erro, não comete aquilo, faz. E daí a coisa acelerou e a gente se sentiu mais tranquilo e seguro de dar esse passo, né? E entender também que é o que abriu muito minha cabeça. Cara, eu não tô atrás em nada, os meus problemas são iguais a de todo mundo. É problema do setor. Eles são iguais, não importa o lugar que você esteja. A gente tem um participante da mentoria de Coimbra, cara, que ele fala os problemas dele são iguais aos nossos. É Portugal. Né? De Portugal. Então, puta, o cara tá lá em Portugal, os problemas dele são exatamente iguais aos nossos. Problema com o RH, com a equipe, são exatamente. Então, eu falei, ó, então aquele receio que nós tínhamos de saber se a gente estava preparado estruturalmente, esse receio não tem mais. Agora vamos com tudo que a gente pode ter de força, de conhecimento, de experiência, e não podemos. A gente vai errar, mas a gente não tem muita margem para erro. Vamos errar o mínimo possível e vamos lá enfrentar. E é isso que a gente está fazendo. O resultado disso, só daqui 2 anos eu vou falar. Mas estamos assim, se quebrar tudo bem e se explodir tudo bem também. Mas a gente vai jogar tudo que a gente tem na mão e ver o que vai dar. Cara, isso que você está falando é muito interessante, ô Lucas, porque há pouco tempo atrás não existia essa possibilidade de você estar no Acre e se deparar com um conhecimento que, como você falou, ele é comum a todos os operadores, independente. Cara, o cara pode estar aqui do meu lado, em Pinheiros, em São Paulo, numa zona altamente competitiva de restaurante, com os restaurantes top do top, que eu converso com esses caras todos os dias. E eu sei que os problemas desses caras, Lucas, são exatamente iguais aos problemas do cara que está na Bahia, que está no interior, que está em Imperatriz do Maranhão, que eu conversei com um cara outro dia que é igualzinho você, cara, você ia se amarrar nesse cara. É igualzinho você, cara, e você não tem noção, ele tem um food park em Imperatriz no Maranhão, ele opera, acho que tem 12 operações no food park dele, ele opera 5 dessas, porque na pandemia os caras saíram, não sei o que, ele resolveu operar essas lojas. Ele é parecido fisicamente com você, gente boa pra cacete, e ele tem como sócio a mulher e o irmão. Olha que louco. Puta merda. Cara, Me passa o número dele aí. Ele vai entrar na mentoria em janeiro, cara. Legal. Você vai se amarrar nele, cara. O Felipe, gente boa pra boa. Mas o que eu tava pensando é o seguinte, cara, a oportunidade que todo mundo tem hoje, né, por conta da internet, por conta dessa informação estar disponível para todo mundo, porque antigamente não era assim. O cara que queria se capacitar e tivesse lá em Rio Branco, na sua cidade, lá no Acre, cara, era muito difícil, porque o cara ia ter que fazer um curso, sei lá onde, ia ter que vir para São Paulo, ia ter que fazer Senac, ia ter que se matricular numa faculdade, ia passar 3 anos. Mesmo assim, você ia passar 3 anos numa faculdade, você não ia aprender na prática como abrir um negócio gastronômico. Você ia aprender aquelas teorias, como eu aprendi lá atrás na minha faculdade na Suíça, como todo mundo aprende na faculdade, mas que a gente sabe que não é uma coisa prática, não é uma coisa que você aplica imediatamente no seu negócio. Hoje, cara, é lindo isso, né? Você ter passado por esse período de insegurança e ter visto que, cara, o que você sabe, o que você aplicou no seu negócio, o que você, Lucas, aplicou no seu negócio, como você falou, a reunião nota 10,
tudo centralizado no Drive. Um quadro de responsabilidades bem desenhado do seu negócio. Você ter os indicadores do seu negócio todas as quartas-feiras para tomar decisão no seu negócio e saber se você está indo em direção aos seus objetivos e não está. Cara, isso é atuação de ponta do empreendedorismo, independentemente de onde você esteja. Cara, se está no Acre atuando dessa maneira, cara, você pode ter certeza que você está 50 vezes melhor do que um cara que está aqui em São Paulo, no mercado ultra competitivo e que não faz nada disso. O cara está sofrendo muito mais do que você. O cara tem muito mais trabalho que você e menos resultado do que você, que eu conheço os seus resultados. Aliás, conheço os seus resultados e conheço a evolução dos seus resultados também, nesses últimos tempos. Cara, então você está voando, cara. Tenho o maior orgulho de ter você na minha mentoria, cara. Valeu. E para a galera que está escutando, o que mais dá isso, a galera que está no Eng, que a gente passa muito ali, estudo, sempre revisito o Eng para ver um vídeo ou outro, isso vai te trazendo segurança, cara, e calma, de saber o que você está fazendo. Que a gente vê, eu ajudo alguns amigos, o que a gente mais vê, né, Marcelo, o maior problema da pessoa é quando ela não sabe nem onde ela está errando, cara. Que a gente vê isso muito. Tô cansado, não quero mais esse negócio e, puta, tô com um problema, me ajuda. Mas o cara não sabe nem onde ele tá errando. Sim. Então, pelo menos você começar, se você tá nisso aí, começa pelo menos a descobrir onde você tá errando no seu problema. Onde você tá a enxergar as coisas, né? Você tem que começar a controlar, medir. E quando você começa a controlar, medir, chegar ao nível de, puta, toda quarta-feira tá com uma pessoa, tá com seus índices, toda segunda-feira, Marcelo, você sabe disso, vou compartilhar para a galera. Isso eu trouxe do varejo, que eu vejo que restaurante não tem muito disso, mas eu já trouxe do varejo isso. Toda segunda-feira, pessoal, eu vejo lá quanto eu tenho em dinheiro, quanto eu tenho na conta bancária, quanto eu tenho a receber, quanto eu tenho a receber do iFood, é o saldo de caixa. Os indicadores, todos os seus indicadores. Tudo. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Daí você fala isso. Pô, você tem hoje porque você tem uma equipe. Não, eu tinha isso quando era sozinho. Então, é disciplina. Toda segunda-feira você vai ver as merdas daquele número. Porque é uma semana. Se aquele número errar alguma coisa em uma semana, você consegue agir rápido. Então, são disciplinas que você vai implantando. Essa reunião que a gente está falando da nota 10, eu implantei tem um mês e meio, Marcelo, mais ou menos. Foi um mês e meio que é uma das últimas etapas ali, né? Da implantação da metodologia. Da implantação, Então, precisei passar por uma série de coisas que, olha que coisa legal. Vocês vão ter, Marcelo. Esporro, né? Muito esporro, xingava. Tá errado, tudo errado, Lucas. Porra, trabalhar 3 dias no negócio e apressar, Marcelo. Não, tá tudo errado, refaz. Porra, caralho. Mas uma coisa legal, Marcelo, que tá trazendo aquelas coisas, os valores, da maneira que a gente trabalha ali, valores no SOI. O organograma dos cargos, a descrição dos cargos e os processos. Hoje, eu estou indo fazer o treinamento com a equipe de Curitiba. E hoje eu vou ter 4 horas de treinamento com eles só explicando isso. E esses documentos me ajudaram a contratar a maioria deles. Por quê? Quando eu falei, você está vindo para uma empresa e mostrava para eles a organização, cara, eles nem perguntavam o salário. Eles nem perguntavam quanto ia ganhar, porque salário hoje não é tudo. Às vezes o cara está olhando um negócio organizado, que o dono está falando com ele, o dono está vendendo o sonho dele para o cara. Ali faz a diferença. Então, isso é um pacotão que a gente vai fazendo e quando você vê, vai te dando essa segurança. Esse entendimento de, porra... Você vai construindo o seu império baseado em fundamentos que são universais. Os seus valores, os seus números, o quadro de responsabilidade bem claro, é o cara entrar na sua empresa e fazer uma integração legal, é você fazer uma contratação boa, baseado com uma boa descrição do que a pessoa vai se deparar quando ela entrar, é você designar um padrinho para ela não ficar sozinha, é você mesmo receber a pessoa, né, no primeiro dia e apresentar para todo mundo. Cara, é um monte de coisa, né? É um pacote de coisas, né? É o pacote. E isso vai refletindo na tua empresa. Vai refletindo onde, Lucas? Isso vai refletindo na gestão da equipe, aquela equipe que toda vez fica te dando problema, daí você fala assim que é unanimidade. Quando você pergunta para alguém de negócio, não importa, de negócio,
qual o calcanhar de Aquiles do teu negócio? Qual é o teu maior problema? Puta, pessoas. Porra, pessoas. Porra, pessoas. Então, essas coisinhas que você vai fazendo, pequenos ajustes, pequenos documentos, isso vai deixando que esses problemas menores aí de equipe, eles vão existir, mas eles vão diminuindo. Sim. Então, às vezes, problemas que você demorava semanas para resolver, com um documento, você mostra para o cara já fica ali envergonhado. Não, eu já sei que não posso fazer isso. Não... Isso vai te ajudando na gestão do time. Né? E se você tem um time ajustado, com uma gestão boa, a tua evolução é grande. Né? E vai te fazendo ganhar tempo, né? Você vai ganhando tempo para você, para se dedicar a outras coisas, isso que é o mais importante, né? Exatamente. Muito bom. Lucas, chegamos na nossa hora, cara, te espero 5 horas da tarde na nossa mentoria. Não vai farrapar, cara. Eu sei que você vai fazer treinamento lá depois e tal, mas pelo menos um pouquinho você vai ter que ficar lá hoje. Até para a gente comentar dessa live com o resto da galera. Fechou. Obrigado, valeu, galera. Espero ter ajudado alguma coisa em vocês. Pô, ajudou muito, cara. Tenho certeza que a galera pirou nessa live. Valeu, Lucas. Grande abraço, cara. Tchau.